É uma bondade tão grande do nosso Senhor poder nos congregar novamente na sua presença nesta noite. I think it's good for us to remind each other Eu acho que é bom que nós possamos lembrar uns aos outros that the Lord himself is here. que o Senhor, Ele mesmo está aqui. He is a keeper of promises. Ele é aquele que guarda as suas promessas. It's impossible for him to break a promise. É impossível para Ele quebrar uma promessa. He promised us E Ele nos prometeu, that where two or more have been gathered together into his name, quando 2 ou 3 estivessem reunidos ao redor do seu nome, he is there. Ele está ali. So he is here tonight, brothers and sisters. Então Ele está aqui esta noite, irmãos e irmãs. He's here to meet with us. Ele está aqui para nos encontrar. He's here to speak to us. Ele está aqui para nos falar, To speak to us in a way that no one else can speak to us. para falar para nós de uma maneira que ninguém jamais falou para nós. Because his words are not just words. Porque as suas palavras não são apenas palavras, They're living words. são palavras vivas. They're words that can change our life. São palavras que podem transformar as nossas vidas They can make a significant difference in us. e que podem fazer uma mudança significativa em nós. You remember in Matthew chapter 5, Você se lembra ali em Mateus capítulo 5? it says when the Lord Jesus saw the multitudes, Ele diz ali, quando o Senhor Jesus Cristo viu a multidão, he went up into the mountain and sat down. ele subiu até o monte e se assentou. And when his disciples came to him, E quando seus discípulos se aproximaram dele, he opened his mouth and began to teach them. ele abriu a sua boca e começou a ensinar-lhes. Would you know, brothers and sisters, Você não sabe, irmãos e irmãs? that's our privilege again tonight. E novamente esse é o nosso privilégio esta noite. I hope you have come to sit at his feet. Eu espero que você tenha vindo para sentar aos seus pés. Now, I must confess to you, Eu devo confessar a vocês, I still don't understand why the Lord would use human vessels to do his speaking. eu ainda não consigo compreender por que o Senhor utilizaria vasos humanos para poder proferir a sua palavra. More than that, why he would ever think about using this human vessel. E ainda por cima, por que ele pensaria em utilizar este vaso humano? But we remember what the Apostle Paul said. Mas você se lembra o que o apóstolo Paulo disse? The Lord has chosen the foolish things. O Senhor escolheu as coisas tolas. So there stands before you tonight a foolish thing. Então, diante de vocês agora está uma coisa tola. May the Lord be pleased to use that foolish thing. E que apraz ao Senhor utilizar esta coisa tola. In these evenings that we have been fellowshipping together, Nesta noite, quando temos compartilhado juntamente, we've been focusing our attention on what Paul calls the message of the cross. nós temos focalizado a nossa atenção naquilo que Paulo chama de a mensagem da cruz. In his letter to the Corinthians, Na sua carta aos Coríntios, he made it very clear to them ele fez isso bastante claro, that he only had one message. de que ele tinha apenas uma mensagem. That message was simply Christ and him crucified. E aquela mensagem era apenas Cristo e este crucificado. He saw by revelation Ele viu através de revelação that all that God needed to accomplish que tudo aquilo que Deus precisava alcançar to fulfill his eternal purpose, para cumprir o seu propósito eterno, to redeem us from our fallen condition, para nos redimir da nossa situação caída, to restore this whole universe to its proper order, para restaurar todo este universo à sua ordem correta. was being accomplished by our Lord Jesus when he died there on that E estava sendo alcançado através da morte do Senhor Jesus na So cruz. even though there were those who thought that this message was foolishness, Ainda que houvessem aqueles que achassem que essa mensagem era uma tolice, and there were those who stumbled over it, e haviam aqueles que até para as quais essa aí foi motivo de tropeço. but that did not prevent Paul from continuing to preach. Mas isso não impediu Paulo de continuar a pregá-la. You remember again in Romans chapter 1, Você se lembra novamente ali em Romanos capítulo 1. he said, I'm not ashamed of the gospel, Porque não me envergonho do Evangelho, because it is the power of God unto salvation. porque é o poder de Deus para a salvação. And that gospel was the gospel of Christ and him crucified. E aquele Evangelho era o Evangelho de Cristo e Ele crucificado. And if the truth of that gospel can get into the worst of sinners, E se a verdade desse Evangelho pode realmente penetrar o pior dos pecadores, it can transform their lives. pode transformar a sua vida, It can make tremendous difference. vai fazer uma tremenda It diferença. doesn't make any difference who they are. Não importa quem eles sejam. I don't want to I don't want to say something inappropriate. Eu não quero dizer algo que não seja apropriado, But listen, brothers and sisters. mas ouça, irmãos e irmãs. If Adolf Hitler Se o Adolf Hitler had opened his heart to the truth of the gospel, tivesse aberto o seu coração para a verdade do Evangelho, he would have become a saved man. ele se tornaria um homem salvo. It took no more to save him than it did to
save Ernie High. Não foi necessário mais para poder salvar aquela pessoa do que foi necessário para salvar o Ernie Hyle. When somehow the gospel made its way into my heart, De alguma maneira, quando o Evangelho de Deus achou o seu caminho no meu coração, a faith was created in me to believe that gospel. e uma fé foi criada em mim para crer naquele Evangelho, All I can say is a miracle occurred. tudo que eu posso dizer é que um milagre aconteceu. This is not the same person that there was back in 1958. Essa aqui não é a mesma pessoa que existia ali em 1958. And I can take no credit for it at all. E eu não posso receber qualquer crédito por isso. I don't even want to think about what I would be today had it not been for his intervention. Eu não quero nem imaginar aquilo que eu seria hoje se não fosse pela sua intervenção. So Paul was absolutely convinced Então Paulo estava absolutamente convencido that the message of the cross que a mensagem da cruz was that which would transform lives. era aquela que transformaria vidas. Now, when we talk about this matter of transformation, Quando nós falamos a respeito dessa questão da transformação, we're talking about God taking us where he finds us. isso quer dizer que Deus nos toma ali onde nós nos encontramos, Whatever condition we're in, independente da condição que nós in estejamos. the worst of conditions, Na pior das condições, he's able to take us in that condition Ele é capaz de nos tomar naquela condição and restore us e nos restaurar to what he originally wanted us to be. para aquela posição que Ele originalmente tinha proposto para For nós. me, brothers and sisters, that is very good news. Então, para mim, irmãos e irmãs, essas são realmente boas novas. That is a wonderful gospel. Esse é um evangelho maravilhoso. There is no one else in the whole universe can promise you such. Não tem ninguém em todo o universo que pode te prometer tal coisa. And even if they did promise you, they couldn't fulfill it. E mesmo que pudessem prometer, eles não poderiam cumprir. You can't even change yourself. Você mesmo pode mudar a si mesmo? Não No matter pode. how hard you try. Você não pode mudar independente de tão duro que você possa Even if you live tentar. 100 lifetimes, Mesmo que você pudesse viver 100 vidas, you live to be 1,000 years old, se você pudesse viver até chegar a 1000 anos de idade, still not make yourself acceptable to God. ainda assim você não poderia se fazer aceitável a Deus. You could not change your life enough to where God would say, I am pleased with that. Você nunca conseguiria transformar a sua vida o suficiente ao ponto de Deus poder dizer que estava satisfeito com ela. Paul was not to be hindered in the proclamation of that gospel. Então Paulo não queria ser impedido na proclamação daquele evangelho. For him, the cross and Christ were united. Para ele, a cruz e Cristo estavam unidos. They could not be separated. Não podiam ser separados. You could not have a Christ without a cross. Você não podia ter um Cristo sem a You cruz. could not have a cross without a E Christ. você não podia ter uma cruz sem Cristo. For Paul, they had to be united Para Paulo, eles tinham que estar unidos. because it was a great work that God was doing when our Lord Jesus was crucified. Porque foi uma grande obra que o nosso Deus fez quando o Senhor Jesus Cristo estava sendo crucificado ali. I understand the reason for our brother saying that we don't sing many songs. Eu consigo compreender a razão pela qual nosso irmão falou que a gente não canta muitas canções. My dear brothers and sisters, Mas, meus irmãos e irmãs, I wish we could have sang that last song all night long. eu gostaria de poder cantar aquela canção toda a noite. That's the message. Essa última canção, essa é a mensagem. He's the victor. Ele é o vitorioso. He's done everything necessary Ele fez tudo aquilo que foi necessário for you and me to be completely whole people. para que eu e você pudéssemos ser um povo completamente santo. And for this whole universe to be brought back into perfect harmony with the will of God. E para que todo esse universo pudesse ser trazido para uma harmonia perfeita com a vontade de Deus. That's something to sing about. Esta é uma coisa a qual nós devemos cantar. That's a real song. Realmente esta é uma canção real. But we are not to sing tonight. Infelizmente nós não podemos cantar essa noite. At least not anymore. Pelo menos não mais por enquanto. Now we spent an evening fellowshipping about the grace of the cross. Nós já gastamos uma noite compartilhando a respeito da graça da cruz. And here the emphasis is basically in what God was doing for us. E When aqui, Lord Jesus died on that cross. e aqui a ênfase é basicamente aquilo que o Senhor Jesus fez por nós quando Ele estava morrendo naquela cruz. So the blood of Lord Jesus shed, he dealt with our acts of sin. Com o sangue que o Senhor Jesus Cristo verteu, Ele tratou dos nossos pecados. Now, unfortunately, Infelizmente, many of God's people have stopped there. muitos do povo de Deus pararam ali. Now, in one sense, I can understand that Por um lado, eu consigo compreender isso, because it's such a glorious thing. porque realmente é uma coisa tão gloriosa. I mean, if you have never stopped to think about it, that you have never, if you have never stopped to think, Se você nunca parou para pensar a respeito disso, to seriously consider para considerar seriamente that a holy, righteous God
que um Deus santo e justo, who has every right to judge you and send you to hell, que tem todo o direito de te julgar e de te mandar para o inferno, now says to you, there is no record of any sin you have ever committed. agora ele diz para você que não existe qualquer registro de qualquer pecado que você tenha cometido. I can understand why people want to stop there, Eu consigo compreender por que as pessoas gostam de dar uma parada aí. because that in itself is hard to believe. Porque isso em si mesmo é difícil de crer. Because it's not within the realm of our kind of thinking. We don't think that way. Porque não está dentro daquela nossa maneira de pensar. Nós não pensamos assim. When it comes to our kind of forgiveness, Quando nós chegamos ao nosso tipo de perdão, our forgiveness would be limited. o nosso perdão ele é limitado, It would be conditional. seria condicional. I'll forgive you if you promise me you'll never do it again. Eu te perdoo se você me prometer que você nunca mais vai fazer isso. So we have trouble even imagining someone totally forgiving us. E nós temos dificuldade em imaginar alguém que realmente nos perdoou completamente. And even if we commit the same sin over again, E mesmo se nós cometamos o mesmo pecado novamente, bring the past sin up and remind us, hey, you did that before. ele não vai trazer aquilo do passado para você e falar assim, olha, você já fez aquilo antes. God has the sovereign ability to forget. Deus tem aquela habilidade soberana de esquecer. And it's because of that blood that was shed on the cross. E foi por causa daquele sangue que foi vertido na cruz. But that's not all of it. Mas isso não é tudo, irmãos e irmãs. There's much more. Existe muito mais. Not only did God make it possible for us to know the freedom from the guilt of our sin, Não somente que Deus nos fez capazes de tornar-nos livres da culpa dos nossos pecados. we can be free from the power of sin. Também nós podemos ser livres do poder do We pecado. no longer need to be slaves to that old Adamic nature, Não mais precisamos ser escravos daquela natureza adâmica. that which we inherited from Adam. Aquilo que nós herdamos de Adão. Remember Romans chapter 5. Você se lembra ali de Romanos capítulo 5. By one man's transgression, Através da transgressão de um homem, many were made sinners. muitos foram feitos pecadores. So we were born with a sinful nature, Então vocês veem, nós nascemos com aquela natureza pecaminosa. and all we had to do was live. E tudo que nós tivemos que fazer foi viver. And the result of our living was we sinned. E o resultado dessa vida é que nós pecamos. So God has taken another step. Então Deus levou isso um passo adiante. And this is really the wisdom of God. E esta realmente é a sabedoria de Deus. Nobody would have ever thought to do it this way. Ninguém poderia imaginar em fazer desta maneira. Our old Adamic nature, Ele pegou a antiga natureza that adâmica, part of us that made us sin, aquela parte em nós que nos faz pecar, our flesh, a nossa carne, the old man, o velho homem, and put him in Christ. e colocou em Cristo. So that when Christ was crucified, De forma que quando Cristo foi crucificado, that old Adamic nature was crucified with him. aquela velha raça adâmica foi crucificada com ele. Now you see that only God could have done that. Você pode observar que somente Deus poderia fazer isso. But brothers and sisters, that's part of the gospel. Mas irmãos e irmãs, isso é parte do Evangelho. You don't have to continue to go on sinning. Você não precisa prosseguir pecando. You don't have to be a slave to it. Você não precisa ser um escravo Now, ao we're pecado. not saying that you will never sin. Eu não estou dizendo aqui que você nunca vai pecar. But after a period of having been dealt with and learning this lesson, E após um período de você ter sido tratado e ter aprendido esta lição, sin should be the exception and not the rule. pecar vai ser uma exceção e não a regra. Prior to that experience of being crucified with Christ, Antes daquela experiência de sermos crucificados com Cristo, we had no hope. nós não tínhamos qualquer esperança, nós não tínhamos qualquer escolha. Do was sin. Tudo que nós poderíamos fazer era pecar. Even the best that we could produce was sin. Mesmo o melhor que nós poderíamos produzir era pecado. You remember in the prophecy of Isaiah? Você se lembra ali na profecia de Isaías? Remember what he said? Você lembra o que ele disse? Our righteousness, A nossa justiça, the best that you and I can produce, o melhor que eu e você podemos produzir, is like filthy rags in the sight of God. são como os trapos de imundícia na presença de Deus. That's all we can give is filthy rags. É só isso que nós podemos dar a eles, são trapos de imundícia. So God took that old man who produced filthy rags, Então Deus pegou aquele velho homem que só produzia aqueles trapos de imundícia put him in Christ. e o colocou em Cristo. And when Christ was crucified, E quando Cristo foi crucificado, he was crucified. ele foi também crucificado. Christ was buried, he was buried. Quando Cristo foi sepultado, ele também foi sepultado. Christ was raised from the dead, he was raised from the dead. Quando Cristo foi ressurreto dentre os mortos, ele também foi ressurreto dentre os mortos. One step further, Paulo ainda leva isso um passo adiante. Ephesians chapter 2, Em Efésios capítulo 2, he tells us that we're now seated with Christ in heavenly places. ele diz ali que nós estamos assentados com Cristo em regiões celestiais. So you see, brothers and sisters, God has done a further work.
Então você vê que Deus, irmãos e irmãs, fez uma obra adicional. So where you don't have to continue to be a victim to that old sinful nature. De maneira tal que você não precisa ser mais uma vítima daquela natureza adâmica. And then we discovered Pecaminosa. last evening, Então nós descobrimos na noite anterior, which we have sung about this evening, que até nós cantamos nessa noite a respeito, the victory of all victories has been won. a vitória de todas as vitórias foi alcançada. God's arch enemy, O arqui-inimigo de Deus, the one who wanted to dethrone God from his throne, aquele que queria desentronizar Deus do seu trono, the one who wanted to be God. aquele que desejava ser Deus. He was only an archangel, but he wanted to be God. Ele era apenas um arcanjo, mas ele queria ser Deus. And we discovered that through the cross, E nós descobrimos que através da cruz, our Lord Jesus crushed that serpent's head. o Senhor Jesus Cristo esmagou a cabeça daquela serpente. His power has been taken away from him. O seu poder foi retirado dele. And that means that you and I can now live in the good of that victory. Isso significa que eu e você agora podemos viver no bem dessa vitória. We don't need to be afraid of him, Nós não precisamos ter medo dele, but we do need to respect who he is. mas nós precisamos respeitar quem ele é. We didn't mention this last evening, Nós mencionamos isso na noite but maybe anterior, some of us need to hear this. mas eu acho que muitos de nós precisamos ouvir isso de novo. In my estimation, Na minha estimativa, Lucifer, Satan, Lúcifer, Satanás, is the wisest creature God ever created. ele é a criatura mais sábia, mais esperta que Deus criou. Now, he's not all wise, Ele não é totalmente sábio, because only God is all wise. porque somente Deus é totalmente sábio. He's not all knowing, because only God is all knowing. Ele não é onisciente, porque somente Deus é onisciente. And he's not all present either. Ele também não é omnipresente, Only God is all present. somente Deus é onipresente. But he is a very wise creature. Mas ele é uma criatura muito inteligente, muito sábia. I need to be careful what I say. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu estou dizendo. But it is my impression Mas é a minha impressão. that if we accumulated all of the wisdom that is in this place tonight, Se nós acumulássemos toda a sabedoria que existe nesse local, nesta noite, and then added it to all the other wisdom that there is in the world tonight, e se nós somássemos isso a toda a sabedoria que existe no resto do mundo essa noite, now I'm talking about human wisdom, aí eu estou falando aqui a respeito de sabedoria humana, we would not stand a chance against the enemy. nós não teríamos a menor chance diante do inimigo. He's wiser than all of us. Ele é mais sábio do que todos nós, He's a defeated foe. mas ele é um inimigo derrotado. He has been defeated. Ele foi derrotado. His wisdom was to crucify Jesus. A sua sabedoria foi crucificar a Jesus. God's wisdom was to use that cross as a way of defeating Satan. A sabedoria de Deus foi utilizar aquela cruz para derrotar a That Satanás. in itself proves how the wisdom of God has overcome the wisdom of Satan. Isto em si mesmo mostra como a sabedoria de Deus sobrepuja a sabedoria de Satanás. So in Ephesians chapter 6, Em Efésios capítulo 6, Paul encourages us to put on the whole armor of God. Paulo nos encoraja a colocarmos toda a armadura de Deus. Now, I don't know what you understand that armor to be, Eu não sei o que você entende que vencer uma armadura, but very simply, brothers and sisters, mas de maneira muito simples, irmãos e it's irmãs, putting on Christ. é colocar You Cristo. understand that Satan cannot get to Christ? Você consegue compreender que Satanás não consegue atravessar ou penetrar You Cristo? saw that at his temptation. Você viu isso na tentação? He was not able in any way to somehow get inside and influence the Lord Jesus to make the wrong decision. Ele não conseguiu de qualquer maneira chegar ali, penetrar no Senhor Jesus para poder influenciar qualquer decisão. So that armor that we have in Ephesians chapter 6, Então aquela armadura que nós temos ali em Efésios capítulo 6 what's Christ? é Cristo. The breastplate of righteousness, the girdle of truth, Aquele é o escudo, the girdle of truth, the breastplate of righteousness, a couraça da justiça, the helmet of salvation, o capacete da salvação feet shod with the preparation of the gospel of peace, e os nossos pés calçados com as sandálias da salvação. the shield of faith, O escudo da fé, the word of God, a palavra de Deus, Christ, é Cristo. and we need to put on Christ. E nós necessitamos de vestir Cristo. We need to stay in Christ. Nós precisamos estar em Cristo. That doesn't mean, like, for instance, when I get up in the morning, I have to put my armor on. Não significa que de manhã, quando eu acordo, eu tenho que colocar minha armadura. You need to live in your armor. Você tem que viver na sua That armadura. armor is a living person. Aquela armadura é uma pessoa viva. He is the one who has already defeated the enemy. E ele é aquele que já venceu o inimigo. If you stay in Christ, he cannot touch you. E se você permanecer em Cristo, ele não pode te tocar. That's what the psalmist was talking about when he's saying, abiding in the secret place of the Most High. Era disso que o salmista estava falando quando ele falou que ele queria habitar no esconderijo do Altíssimo. Now,
In this battle, we do have a responsibility. Então, nesta batalha, nós temos uma responsabilidade. We need to stay in that armor. Nós necessitamos permanecer naquela armadura. 3 times in those verses, E mais 3 vezes naqueles versículos, Paul tells us to stand firm. Paulo fala para que nós estejamos firmes. Stand firm. Estejamos firmes. Stand firm on what? Estar firmes em quê? Stand firm on the victory of the cross. Estarmos firmes na vitória da cruz. That is our wisdom, brothers and sisters. Esta é a nossa sabedoria, irmãos e irmãs. That is how we can overcome him. É assim que nós podemos vencê-lo. Now you remember in the book of Revelation, Você se lembra ali no livro de Apocalipse, chapter 12, no capítulo 12, talking about the accuser of the brethren. que está falando ali do acusador dos irmãos. It says, and they overcame him E ali diz que eles o venceram by the blood of the Lamb, pelo sangue do Cordeiro, by the word of their testimony. pela palavra do testemunho. What is the word of your testimony? Qual que é a palavra do seu testemunho? Deixa eu ouvir de noite, aqui What is agora. the word of your testimony? Qual que é a palavra do seu testemunho? Jesus Christ. Is Lord. É Senhor. That's your testimony. Esse é o seu testemunho. Is that what we just sang tonight? Foi isso que nós cantamos hoje à noite. That's the word of your testimony. Essa é a palavra do seu testemunho. When Satan comes to you, what do you say? Quando Satanás vier até você, o que você vai dizer? Jesus Christ is my Lord. Jesus Cristo é o meu Senhor. Now, that will not be any good to you to say that unless it's really true in your heart. Isso não vai fazer qualquer bem para você se não for verdadeiro no seu coração. But if you have made him Lord Mas se você o fez Senhor and the enemy comes, e o inimigo vier, you can say, Jesus is my Lord. você pode dizer, Jesus é o meu Senhor. Understanding that he has overcome this one who is tempting you. Com aquele entendimento de que ele venceu aquele quem está te tentando. And then the writer says, and they love not their lives even unto death. Então o escritor diz que eles não amaram suas próprias vidas até a morte. We'll get to that this evening. Nós vamos chegar a esse ponto essa noite. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, in this hour in which we are living, então nesta hora em que vivemos, it seems very important to me parece muito importante para that mim you and I get a clear understanding of what it is that God did when his son died on that cross. que eu e você possamos ter um entendimento claro do que Deus fez quando Ele fez o seu Filho morrer naquela We cruz. need to understand what happened when he said, it is finished. Nós necessitamos compreender o que aconteceu quando Ele proferiu as palavras, está consumado. If we intend to live victoriously, Se nós temos a intenção de vivermos vitoriosamente, if we intend to overcome the temptations of the enemy, se nós temos a intenção de vencer o inimigo, if we intend to overcome the influence of our old Adamic nature, se nós quisermos vencer a influência da nossa natureza adâmica, if we intend to live lives free from guilt, se nós quisermos ver vidas livres de culpa, and if we intend to live lives where the world does not come in and influence us to where our testimony is gone, se nós quisermos ver vidas as quais o mundo penetre e realmente faça com que nosso testemunho se perca, then we need to know what it was that our Lord accomplished there on that cross. então nós precisamos saber o que o Senhor alcançou naquela cruz. And it needs to be more than something that you have put up here. E tem que ser algo muito mais do que aquilo que você coloca aqui em cima. Somehow it has got to make its way down to where it is a reality in you. De alguma maneira ele tem que fazer o caminho até que se torne realidade em você. Do not overcome Você não vence o pecado if all you have is theology about being crucified with Christ. se tudo que você possui é apenas a teologia de ter sido crucificado com The Cristo. theology may be absolutely right. A teologia pode estar completamente certa. Somehow that theology's got to become heartology. Então, de alguma maneira, aquela teologia tem que se tornar uma coraçãologia. Sorry, new word. É uma palavra nova aí. But it has to get down in here. Mas tem que chegar aqui embaixo. It's got to be real here. Tem que ser real aqui. So that when sin opportunity comes, Então, quando aquela oportunidade de pecar chegar, you're the only one who can decide to reckon that old man to be dead. você é o único que pode realmente reconhecer aquele velho homem como estando morto. I can't do that for you. Eu não posso fazer isso por You você. can't do that for me. E você não pode fazer isso por mim. That's my responsibility. Essa é a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. You must know it first. Mas você tem que saber isso. You remember what it says there in Romans 6:6. Você se lembra o que é dito ali em Romanos 6,6? Knowing this. Sabendo disso. Now if you don't know it, Mas se você não souber, then you can't reckon it to be true. então você não pode reconhecer como sendo verdadeiro. You don't write a check for $1,000 unless you know you have $1,000 in your checking account. Você não escreve ali, assina um cheque de $1.000 se você não tiver $1.000 na sua conta. Or if you do, you'll soon be in trouble. Mas se você fizer, rapidamente você vai entrar em problemas. But saints of God,
Mas santos de The Deus, Holy Spirit has taken the scales off of our eyes se realmente o Espírito Santo removeu as escamas dos nossos olhos and allowed us to see ourselves being crucified there with Christ. e permitiu que nós pudéssemos ver a nós mesmos sendo crucificados ali com Cristo, If that is heart knowing for us, se isso realmente está no nosso conhecimento do coração, then when the sin nature rises up, we can put it to death. quando aquela natureza pecaminosa levantar, nós vamos colocar ela à We morte. can reckon it to be dead. Nós vamos reconhecê-la como sendo morta. E isso é um ato de fé. And that's what we're told in Romans. E isso que nos é dito em Romanos. The just shall live by faith. O justo viverá pela fé. Now, how do you become justified? Então, como você se torna How do justificado? you become a just person before God? Como você se torna uma pessoa justa diante de Deus? By faith. Através da fé. You believe that the blood of Jesus Christ cleanses you from all sin. Você crê que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. That means you have a righteous standing before a righteous God. Significa que você tem uma posição justa diante de um Deus But justo. now what are you to do? Mas agora o que você tem que fazer? As a just person, Como uma pessoa justa, you are to live by faith. você deve viver pela fé. So when sin comes as an opportunity, Então, quando o pecado aparece ali como uma oportunidade, you put your faith to work. você tem que colocar sua fé para trabalhar. Now I know we're spending a lot of time in introduction, Eu sei que nós estamos gastando muito tempo com a introdução hoje à noite, but I think it's important. mas eu creio que é importante. In Hebrews chapter 11, Em Hebreus capítulo 11, and maybe our brother Shed can help us here e tonight. talvez nosso irmão Shed possa nos ajudar aqui hoje à noite, But the writer of the book of Hebrews says, mas o escritor do livro aos Hebreus nos in diz, chapter 11, verse 1, no capítulo 11, versículo 1, that faith is a substance of things hoped for. que a fé é a firme... Me ajuda aí. E aí? We can all look at it. E aí, e aí? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Faith, my Bible says, faith is the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. So how does it come across there? Faith does what? Faith is a firm foundation of things that we hope for and the proof of things that we cannot see. Not in my estimation. What do you think, brother? Não é uma boa tradução. Irmão Shed, acho que é uma boa tradução. The best translation that I have heard A melhor tradução que eu já ouvi is the one by J.N. Darby. é pelo irmão J.N. Darby. Regardless of what you may think about J.N. Darby, Independente do que você possa pensar a respeito de Darby, caught the meaning of this verse. eu acho que ele realmente alcançou o significado desse versículo. He puts it this way. Ele coloca da seguinte I maneira, hope there's a Portuguese word for it. eu espero que haja uma palavra em português para He isso. says that faith is a substantiating of things hoped for. Ele falou que a fé é a substanciação daquelas coisas que se esperam. You have a word for that? Yes? Tem uma palavra para isso? You have been crucified in Christ. Em outras palavras, vocês foram crucificados com Cristo. How do you substantiate that in your experience? Como você substancia isso na sua experiência? How do you make that real? Como você torna isso real? What do you have to do? O que você tem que fazer? You have to put your faith to work. Você tem que colocar a sua fé para trabalhar. You have to believe what the Word of God has to say. Você tem que crer aquilo que a palavra de Deus tem a dizer. Does your Bible say that you were crucified with Christ? A sua Bíblia diz que você foi crucificado com Cristo. Read Romans 6:6. Leia Romanos It 6,6. says very clearly, Ali fala claramente. you were. Você foi. What you're going to be, Não que você vai ser. you were. Você, Past tense. você foi. O tempo aqui é passado. So how can that which has always been accomplished become yours experientially? Como aquilo que já foi alcançado pode se tornar seu de maneira experimental? By faith. Através da fé. Let me try to illustrate. Vou tentar ilustrar. In 1958, Em 1958, I was a drunken sailor. eu era aquele marinheiro bêbado. I had never gone to church in my life Eu nunca tinha ido à igreja na minha vida, except for funerals. a não ser para funerais. I never read the Bible. Eu nunca havia lido a Bíblia. And my life, I don't know what other word to use, but I was 23 years old and I was a big mess. Eu não sei que outra palavra que eu posso utilizar, mas eu tinha 23 anos de idade e eu era uma verdadeira bagunça. Today I can't even believe it was me. E hoje, olhando para trás, não posso nem conceber que aquilo era eu. Anyhow, my life was in a mess. Mas, de qualquer maneira, minha vida estava uma bagunça. By the grace of God, I found my way into a little Baptist church in Florida. Mas, pela graça de Deus, encontrei o caminho para uma pequena igreja batista ali na Flórida. And here was this little
Baptist preacher up there preaching about Jesus forgiving us of our sin. E ali estava aquele ministro batista ali na frente pregando a respeito de Jesus perdoando os nossos pecados. Now you would have thought somebody who was 23 years old, living in the United States, Você pode imaginar que alguém que tenha 23 anos de idade, morando ali nos Estados Unidos, would have known that Jesus died for your sins. já deveria saber que Jesus morreu pelos seus pecados. But brothers and sisters, I did not. I was blind. I did not know. Mas irmãos e irmãs, eu não sabia, eu estava cego. And when that message got through to my heart, Mas quando aquela mensagem penetrou no meu coração, it's hard for me to describe what happened. é difícil até descrever o que aconteceu comigo. But one of the things that happened was, Mas uma das coisas que aconteceu foi, I felt like somebody crawled inside of me with a brush and started cleaning me up on the inside. eu senti como se alguém tivesse ali agachado dentro de mim com uma escova, esfregando ali para poder me limpar. I fell on my face and I cried until there were no more tears. E eu caí sobre a minha face e chorei até que não havia mais lágrimas. I didn't even know why I was crying. Eu nem mesmo sabia por que estava I chorando. never had read a Bible. I never owned a Bible. Eu me lembro que eu nunca havia lido uma Bíblia, nunca tinha possuído uma It was Bíblia. all brand new to me. Tudo aquilo era novinho para mim. But something happened. Mas algo aconteceu. Now, here's my question for us. Agora, aqui está a minha pergunta para nós. Did Jesus die for me that day? Jesus morreu para mim naquele dia? In other words, on that day, February the 20th, 1958, did Jesus die that day? Será que naquele dia, 20 de fevereiro de 1958, Jesus morreu para mim naquele dia? Did he? Morreu? No. Não. He died almost 2,000 years ago. Ele morreu há quase 2000 anos atrás. Then how is it that I could know forgiveness of sin and new birth on that day? Então, como é que pode ser que eu pude conhecer o perdão do pecado e nascer de novo naquele dia? Because when Jesus died on that cross, brothers and sisters, Porque quando Jesus morreu naquela cruz, irmãos e my irmãs, sins were already forgiven. os meus pecados já estavam perdoados. The gift of eternal life was already mine. O dom da vida eterna já era meu, But it was reserved for me up there. mas estava reservado para mim ali em cima. And it was only when I put my faith to work E foi somente quando eu coloquei a minha fé para trabalhar, that my forgiveness and my new birth made its way down into me. foi só então que o meu perdão e o meu novo nascimento achou o seu caminho até mim. Now the same thing needs to happen in terms of us overcoming sin as a law in our life. A mesma coisa deve acontecer quando nós precisamos aprender a vencer o pecado, a lei do pecado em nós. When sin comes and says, I want you to do what I want you to do, Quando o pecado vier até você e falar assim, eu quero que você faça exatamente essa coisa, if you know that you have been crucified, se você souber que você foi crucificado, then you can say no to that sin temptation. você pode dizer não àquela tentação do pecado. And you can reckon that old man to be dead. E você pode reconhecer aquele velho homem como estando morto. Our brother Rasmus has been sharing with us some out of 1 John. O nosso irmão Russell Shedd está compartilhando alguma coisa de 1 João. He mentioned Erasmo. that with John, it's either white or black. E que falou que para João é tanto preto ou branco. There's no gray areas with John. Não tem nenhuma área cinza ali com João. And you know what he said? Você sabe o que ele disse? He says that which is born of God, Ele falou que aquilo que é nascido de Deus... can anybody, who has memorized 1 John? Quem memorizou 1 João aqui? Falei, ó. I don't want to embarrass anybody. Eu não quero deixar ninguém embaraçado aqui. But that which is born of God, how do you finish the sentence? Aquilo que é nascido de Deus, como é que você termina esse versículo? Does not sin. Cannot sin. Não pode pecar. Huh? É isso mesmo? How is that possible? Como é que isso é possível? Because you see, brothers and sisters, Porque você vê, irmãos e irmãs, the Christ who has come to live in us, aquele Cristo que veio viver em nós. it's impossible for him to sin. É impossível para que ele peque. So you say, Ernie, then what happens when I do sin? E você vai perguntar para mim, Ernie, o que acontece quando eu realmente peco? Living out of the wrong person. Você está vivendo da pessoa errada. You have reverted back to living out of that old man who's been crucified. Você reverteu a viver daquele velho homem que já está crucificado. Rather than saying no to him Ao invés de dizer não para ele and reckon him to be dead, e reconhecê-lo como estando morto, you bring him back to life você o traz de volta à vida. and say, okay, Você fala, tudo bem, to the sin you want. para o pecado que ele quer que você cometa. I want to share a little secret with you. Eu gostaria de compartilhar um pequeno segredo com This você. helped me. E isso me ajudou muito. I imagine that inside of me, about right here, Eu acho que aqui, mais ou menos nessa região em mim, there's a switch. tem uma chavezinha ali. And this switch
indicates out of which life I'm going to live. E essa chavezinha, esse botão me diz de que vida eu estou vivendo. That is, I have two lives inside of me. Quer dizer, eu tenho duas vidas dentro de mim. Maybe we could call it AC and DC. Nós podemos dizer a vida antes de Cristo e a vida depois de Cristo. AC e DC. Two different kinds of life. Dois tipos diferentes de vida. Old Adamic life, A vida adâmica antiga, natural life. a vida natural. On the other side, I have uncreated, Christ-like, divine life. E por outro lado, eu tenho aquela vida não criada, a vida de Cristo, a vida divina, Eternal life. a vida eterna. The very same life that God himself has. A mesma vida que Deus Ele mesmo possui. But there's a switch. Mas tem um botãozinho aqui. And guess who's in charge of the switch? Quem você acha que comanda esse botão? You are in charge of the switch. Você comanda esse botão. You have to decide. Você tem que decidir. So when sin comes, Então, quando o pecado vem, you have to decide on which side are you going to throw the switch. você vai decidir para que lado você vai ligar a chave. Are you going to turn it over to the old man's side and go ahead and sin? Você vai virar para o lado do velho homem e vai em frente pecar? Or are you going to turn it over to the Christ side? Ou você vai virar aquela chave para o lado de Cristo? Because that side cannot sin. Porque esse lado não pode pecar. That's faith that I understand. E isto é fé da maneira que eu compreendo, irmãos e irmãs. It's taking that which was reality through the cross É tomar aquilo que foi realidade através da cruz and substantiating it in my experience today. e substanciar aquilo na minha experiência de hoje. Well, I've spent just about all of my time reviewing. Eu já gastei basicamente todo o meu tempo apenas na revisão. Now, this afternoon we were critiquing some of the brothers and sisters who were sharing. Então, nesta tarde, a gente estava criticando, fazendo crítica para alguns irmãos que haviam compartilhado. Tomorrow they're going to critique me Esses irmãos amanhã vão criticar a mim. and say you spent too long introducing your topic, E eles vão falar para mim, ó, você gastou muito tempo apenas na introdução do seu tópico. and I will accept their criticism. E eu vou aceitar a crítica deles. But brothers and sisters, there's another dimension to the cross that I would like for us to fellowship about tonight. Mas, irmãos e irmãs, existe uma outra dimensão da cruz que eu gostaria de compartilhar esta noite. And I'd like for us to look at a few verses of Scripture. Eu gostaria que nós pudéssemos ler em alguns versículos das Escrituras. First, a very familiar and wonderful passage in Philippians chapter 2. Então, uma passagem bastante conhecida em Filipenses capítulo 2. You know the verses I'm talking about. Você conhece os versículos os quais eu estou mencionando aqui. Verses 5 through 11. Versículos de 5 até 11. One we just read it in Portuguese. Vamos ler apenas em português. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. And then in the Gospel of Luke chapter 9, please. E no Evangelho de Lucas, capítulo 9, por favor. Just verses 23 and 24. Versículos 23 e 24. Nós vamos ler apenas em português. Por isso é que seus pais disseram... Desculpa. No, sorry. I was in John. Lucas capítulo 9, 23 e 24. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. And then in Paul's letter to the Galatians, Então, na carta de Paulo aos Gálatas, even if you've only been a Christian for 2 months, you should have memorized this verse. e mesmo que você tenha crido no Senhor somente há 2 meses atrás, você deve memorizar esse versículo. Chapter 2, Capítulo 2, verse 20. versículo 20, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. And then finally some verses in 2 Corinthians chapter 4. E finalmente alguns versículos em 2 Coríntios capítulo 4. Verses 7 through 12. Versículos 7 a 12. 2 Coríntios 4, de 7 a 12. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Versículo 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. In Romans chapter 8, Em Romanos capítulo 8, the Apostle Paul tells us that we have been predestined. o apóstolo Paulo nos diz que nós somos predestinados. Now you know that among Christians this whole matter of predestination has been a matter of controversy. Então, vocês sabem que essa questão, ou esse assunto da predestinação entre os cristãos é um assunto de grande controvérsia. I'm going to do everything in my power tonight to avoid any controversy. E eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance nessa noite para evitar qualquer controvérsia. Because there in Romans chapter 8, verse 29, Porque ali em Romanos capítulo 8, versículo 29, Paul tells us that we have been predestined to be conformed to the image of the Lord Jesus Christ. Paulo nos diz que nós somos predestinados a sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. Everything else that God has done has this goal in mind. Tudo aquilo que Deus fez tem este alvo em vista. And again, my dear brothers and sisters, E de novo, meus irmãos e irmãs, I hope that you will give some serious thinking to what that word says. eu espero que você possa pensar seriamente a respeito do que aquela palavra diz. I'm convinced that some of the difficulties that we have as the Lord's people Eu creio que muitas das dificuldades que nós temos como povo de Deus, is either we are ignorant of what it is that God is seeking to do, que por um lado a gente pode estar ignorante daquilo que Deus deseja fazer, or if we have come to know, we have forgotten. ou se nós já soubemos, nós esquecemos. Somehow it has moved out of our range of understanding. Talvez tenha se movido do nosso campo de visão, da nossa compreensão. It says God predestined us. Ali diz que Deus nos predestinou. Now, let's just stop for a moment and remind ourselves who it is who's doing the predestining. Então vamos parar um pouquinho e nos lembrar de quem é que está fazendo a predestinação. This is God. E este é Deus. This is the one who identified himself with Abraham as El Shaddai. Esse foi o mesmo que se identificou com Abraão como o El Shaddai. Do we remember what the word El Shaddai means? Será que nós lembramos do que a palavra El Shaddai significa? Can you help me? Você pode me ajudar? All powerful. All powerful. É todo poderoso. Means he can do anything. Significa que ele pode todas as coisas. There's nothing he cannot do. Não existe nada que ele não possa He is fazer. the sovereign God. Ele é um Deus soberano. And what Paul is telling us E o que Paulo está nos dizendo is that a sovereign God é de que um Deus soberano predestined that you and I would be conformed to the image of his Son. já predestinou para que eu e você nos conformássemos à imagem do... Since he's a sovereign God, E diz ali que ele é um Deus soberano. I'm convinced he's going to get the job done. Eu tenho certeza que ele vai concluir essa obra. I've never known God to start something he didn't finish. Eu nunca soube de Deus que ele tenha começado alguma coisa e não tenha It may concluído. take a long time, Talvez gaste muito tempo. and he may have to use many different methods. Talvez ele tenha que utilizar muitos métodos diferentes. But have you read the end of the book? Mas você já leu aqui o final do livro? Have you read the end of the book? Você já leu o final desse livro aqui, irmãos e irmãs? Does he get what he wants? Ele obtém aquilo que ele deseja? Do we find him dwelling in the midst of his people? Nós o encontramos habitando no meio do seu povo? God at perfect peace with his people. Deus em paz perfeita com seu povo. He finally gets it. Ele finalmente alcança. And the Word of God says that you and I, as God's people, have been predestined.
E a palavra de Deus nos diz que eu e você, como povo de Deus, fomos predestinados. Even before we were saved, Mesmo antes de sermos salvos, God predetermined that we would be like His Son. Deus já predeterminou que nós seríamos iguais ao seu filho. The same character, Isso quer dizer o mesmo caráter, those same marvelous qualities that we find in our Lord Jesus. as mesmas qualidades maravilhosas que encontramos no Senhor All Jesus. those are going to be reproduced in us. Todas aquelas coisas serão reproduzidas em nós. You remember the word I taught you the other night? Você se lembra aquela palavra que ensinei para vocês na outra noite? Aquela palavra em inglês? It's time for that word. É tempo para a gente falar aquela palavra. God is determined, brothers and sisters. Deus já determinou, irmãos e irmãs. I don't understand it. I'm sure for some of you, I know I would not be able to explain it to you clearly. Eu sei que eu não seria capaz de explicar para vocês de maneira clara o suficiente. But I look at this verse and I don't see any way around it. E eu já olhei esse versículo e não acho nenhum atalho. If a sovereign God has predestined it, Se um Deus soberano já predestinou, who can stay his hand? who can- Who can stop him? quem pode pará-lo? If he is El Shaddai, Se ele é o El Shaddai, he is God Almighty. se ele é o Deus Todo-Poderoso, If with him nothing is impossible, se para ele nada é impossível, then how can we stop him? então como nós podemos pará-lo? We've already given him the go-ahead to begin the job. Nós já demos para ele aquele sinal verde para ele concluir a sua obra. You may not have understood that when it started. Talvez você não possa ter compreendido quando começou, When you received his son, mas quando você recebeu o seu filho, written into the contract. escrito ali naquele contrato, Sometimes we don't read the contract very good. algumas vezes nós não lemos os contratos muito bem, mas escrito naquele contrato, God says, you are predestined. Deus disse, você está predestinado. All things, I'm going to make you like my son. A parte desse negócio todo é que eu vou te transformar para ser como meu filho. I'm going to transform you from what you are Eu vou te transformar daquilo que você é, to what you were supposed to be all the time. para aquilo que você deveria ser o tempo todo. Oh, brothers and sisters, sometimes we think that God always wanted us to be sinners. Oh, irmãos e irmãs, muitas vezes nós achamos que Deus sempre quis que nós fôssemos pecadores. It was never God's plan to have sinners. Isso nunca foi o plano de Deus de ter pecadores. That was a choice that man made. Foi uma escolha que o homem fez, It wasn't God's plan. mas não estava no plano de Deus. But even though men have messed up God's plan, Ainda que o homem tenha bagunçado aquele plano de Deus, he's not about to be frustrated. ele não vai ser frustrado. He is going to finish the job he started. Ele vai concluir aquela obra que ele iniciou. And that, brothers and sisters, Isso significa, irmãos e irmãs, when God has finished his work in you, quando Deus concluir a sua obra em você, finished his work in all of us corporately, e quando Ele concluir a sua obra em todos nós corporativamente, você sabe o que vai acontecer? you know that Christ will be all in all. Você sabe que Cristo então vai ser tudo em todos. Do you understand that everything in the universe will emanate Christ, including you? Você vai ver que realmente tudo no universo vai emanar Cristo, inclusive você. We can look at each other and see Christ clearly. Nós podemos então olhar um para o outro e ver Cristo claramente. Now, for a few of us, Para poucos de nós, we can look and see a little bit of him. nós podemos olhar e ver um pouco dele. But when the job is finished, Mas quando a obra se completar, it's going to be Christ being manifested. vai ser Cristo sendo manifesto para nós. That's our hope, brother. Essa é a nossa esperança, irmãos e irmãs. Can I plead with you tonight, Será que eu posso implorar para vocês essa noite, just as a brother to other brothers and sisters, simplesmente como um irmão para outros irmãos e irmãs? will you please stop sentimentalizing this idea of heaven? Você, por favor, poderia parar de sentimentalizar essa ideia de Now, céu? what I mean by that, for some of us, O que eu quero dizer com isso é que para alguns de nós, heaven is just taking the best of this world and then magnifying it. para alguns de nós, o céu é como tomar o melhor desse mundo aqui e simplesmente magnificá-lo. Is there something here that you enjoy doing? Se tem alguma coisa aqui que você realmente gosta muito de fazer, Do it perfectly in heaven. você vai encontrar aquilo de maneira perfeita nos céus. I like to play golf. Eu gosto de jogar golfe. So my idea is when I get to heaven, A minha ideia é que quando eu chegar lá no céu, when I swing that club, quando eu realmente bater com aquele taco, 500 yards, mesmo que forem hole in one every 500, time. 500 jardas, vai ser exatamente a bola caindo no buraco, primeira vez. That's not reality, brother. Isso não é a realidade, irmãos e irmãs. Reality is A realidade é, God is going to be Deus vai estar no seu povo. His character, O seu caráter, His holiness, a sua santidade, His righteousness, a sua justiça, His love and compassion. o seu amor e compaixão. These are not just going to be things that we do. Não serão apenas coisas que nós fazemos. This is going to be who we are. Vai ser aquilo que nós somos. You remember John says God is love. Você se lembra que João disse que Deus é amor? He doesn't just love. Ele não simplesmente ama, He is
love. Ele é amor. God is not just gentle. Deus não é apenas He gentil, is gentle. Ele é gentil, He's gentileza. not just meek. Ele não é apenas manso, He is meek. Ele é manso. That's his character. É o seu caráter. And now his goal is to make every one of his children with all those qualities. E agora o seu objetivo é transformar todos aqueles que o pertencem para que possam ter essas qualidades. Remember, our sister quoted John chapter 1 today. Vocês se lembram que a nossa irmã, ela recitou João capítulo 1? Hope she won't mind if I steal one of her verses. Eu espero que ela não fique chateada se eu roubar alguns dos seus versículos. The word became flesh and dwelt among us. O verbo se fez carne e habitou entre nós. And we beheld his glory. E nós contemplamos a sua glória. The glory of the only begotten of the Father. A glória do unigênito do Pai, Full of grace. cheio de graça e verdade. That was seen in the Lord Jesus Christ. Aquilo foi observado e visto no Senhor Now, Jesus the Cristo. glorious good news is As boas novas gloriosas são God wants to do that same thing in you. e que Deus quer fazer exatamente aquela coisa em você. Can we quickly look at Romans 8? Será que nós podemos abrir rapidamente em Romanos 8? I want you to see something of God's heart. Eu quero que você possa ver algo do coração de Deus. Verse 29. Então, de novo, versículo 29. For whom he foreknew, Porque os que dantes conheceu, he also predestined to become conformed to the image of his Son. também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. And this is the reason why. E aqui está a razão por quê. That he might be the firstborn among many brethren. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. The writer of the book of Hebrews puts it this way. O escritor do livro aos Hebreus coloca da seguinte maneira: That our Lord Jesus is bringing many sons to glory. que o Senhor Jesus está trazendo muitos filhos à glória. In other words, God is so totally satisfied with his Son. Então, em outras palavras, Deus está tão totalmente satisfeito com o seu filho, Made him the model for all of humanity. que ele o fez o modelo para toda a humanidade. And so he is working toward us being exactly like his Son. Então ele está trabalhando para que nós sejamos iguaizinhos ao seu filho. He have one son, Ele não, de forma que ele não tem apenas um he'll filho, have many sons. ele vai ter muitos filhos. Now listen, sisters. Então ouçam, irmãs, The Lord is not leaving you out. o Senhor não está deixando você de lado. As far as God is concerned, No que concerne a Deus, there's male and female sons. existem os filhos macho e fêmea. It seems to me with the Portuguese language, you have a problem with this matter with brothers. Parece que em português existe uma certa dificuldade da tradução do termo irmãos. You refer to brothers and sisters as brothers. Você se refere a irmãos e irmãs por irmãos, But dear sisters, mas amadas irmãs. remember there are male and female brothers. Lembre-se que existe irmãos macho e fêmea. Did you follow? Yes. But you understand what I'm saying. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Even though you are a female, you're a son. Ainda que você seja fêmea, do sexo feminino, você é um filho. It means you are an heir. Significa que você é herdeiro. It means that God wants to set you in a position of government in his kingdom. Significa que Deus quer colocar você na posição de governo no seu reino. And that's what God has in mind. E é isso que Deus tem em mente. And so he is determined to reproduce the character of his son in every one of his children. Ele está determinado a reproduzir o caráter do seu filho em cada um dos seus filhos. Listen to Paul, how he puts it. Ouça Paulo da maneira que ele coloca isso. Another place in Colossians chapter. Em outro local, em Colossenses capítulo 1. You know, I sometimes ask myself, why did Paul put up with all the trouble he had to go through? Eu às vezes penso, por que Paulo teve de aguentar todo aquele trabalho, toda aquela coisa que teve de passar? Certainly he felt a call from God. Certamente ele sentiu o chamamento de He Deus. knew he was on a mission. Ele sabia que estava numa missão. And he had seen the Lord. Ele havia visto o Senhor. Certainly this was part of what motivated him. Isso certamente foi parte daquilo que o motivou. But in chapter 1, verse 28, No capítulo 1, versículo 28 de Colossenses, listen to what he says. ouça o que ele diz. And we proclaim Christ, and admonishing every man and teaching every man with all wisdom, that we may present every man complete in Christ. O qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito, ou completo na tradução dele, em Cristo. Paul's hope of the result of his preaching Christ and him crucified A esperança de Paulo ao pregar Cristo e este crucificado was
was that he would be able to present every man and woman that he preached to complete in Christ. Foi para que ele pudesse apresentar a cada homem, a cada mulher a quem ele pregou, perfeito, completo em Cristo. Fully grown. Significa completamente crescido, maduro. Christ living in them and manifesting himself through them. Cristo vivendo neles e manifestando a si mesmo através deles. What's the name of the organization that sponsors this conference? Qual que é o nome do ministério que promove essa conferência? Towards Maturity. Ah, Do you know why the Lord has you here? você sabe porque o Senhor te trouxe aqui? Not just so you can have a good time. Não simplesmente para que você pudesse se divertir. Have a good time, enjoy our fellowship with one another. É claro que Ele quer que nós possamos sentir bem e desfrutarmos da comunhão uns com os outros. The Lord has that here. É por isso que o Senhor nos tem. As he does in many other places, and under different kinds of circumstances. O Senhor realmente nos traz aqui, da mesma maneira que Ele nos leva a vários lugares, diversas circunstâncias, So that he can work upon us para que Ele possa trabalhar em nós and make us complete in Christ. e nos fazer completos em Cristo. Grow us up, Fazermos crescer, make us mature. nos fazer maduros, For there to be a full expression of the character and quality of our Lord Jesus Christ being manifested through our lives every day. para que possa haver a manifestação da qualidade do caráter de Cristo manifesta cada dia das nossas vidas. Dear saints, this matter of being a Christian is just not going to a meeting on Sunday morning and Wednesday night. Essa questão de ser cristão e apenas ir à reunião domingo de manhã, domingo à noite, That's not what ou you've been quarta-feira à called. noite, não foi isso para que você foi chamado. You've just not been called to do that. You've been called to be somebody. Você foi chamado para ser alguém. You've been called to be a being into which you are permitting Christ to be born. Você foi chamado para ser obediente no sentido que Cristo deve ser formado em você. You remember what Paul said to the Galatians? Você se lembra que Paulo disse aos Gálatas? He said, I am in travail again for you. Eu passo por dores de parto de novo por vocês. That word travail Essa palavra, dores de parto, trabalho de parto, is used to describe what a woman goes through when she's giving birth to a child. é exatamente a mesma palavra que é utilizada para quando a mulher está tendo o trabalho de He said, parto. I am in travail again for you. Ele está falando, estou passando por esse trabalho de parto novamente por você, Until Christ be formed in you. até que Cristo seja formado em vós. The same thing he says in Christ. E a mesma coisa que está dizendo aqui em Colossenses. Now, what does all of this have to do with the cross? Então, o que isso tem a ver com a cruz? How do you suppose Como você acha that God can take us in our present condition que Deus possa nos tomar na nossa situação presente and do this work of conforming Christ in us? e fazer essa obra de formar Cristo em nós? You have any clues? Será que você tem alguma dica? Any ideas? Alguma ideia? Any? Alguma ideia? Could you just guess? Será que você pode adivinhar? How about the cross? O que você me diria a respeito da cruz? Now we read those verses Nós lemos aqueles versículos in Philippians chapter 2. em Filipenses capítulo 2 And it begins this way. e começa da seguinte maneira: Let this attitude be in you, haja em vós a mesma atitude which was also in Christ Jesus, que existia em Cristo Jesus, who although he existed in the form of God, que ainda que subsistisse na forma de Deus, did not hold on to or grasp his equality with God, não tomou por usurpação essa igualdade com Deus, but he emptied himself mas esvaziou-se a si mesmo and made himself of no reputation, e se fez, não possui qualquer reputação, and took upon himself the form of a human being. e tomou sobre si a forma de um ser humano, And as a human being, he humbled himself, e como um ser humano ele se humilhou, even to the point of death, até o ponto de morte, and death on a cross. e morte na cruz. Now, why was Paul saying those words to the Philippian believers? Mas por que Paulo estava dizendo aquelas palavras aos filipenses? Now, there's a good chance that that may have been one of the songs that they sang in the early church. Talvez, pode ter uma grande possibilidade dessa ser uma das canções que eles cantavam na igreja primitiva. You'll feel it has a meaning. Se você ler, você vai observar que existe um certo andamento, Mind be in you which was in Christ. que haja em vós o mesmo sentimento Who, que houve em although Cristo he Jesus, existed in the form of God. que ainda que existisse na forma de homem, de Deus. Here Paul is calling their attention to a most important matter. Aqui Paulo está chamando a atenção deles para um assunto de suma importância. In essence, what he's telling them is this. Na essência, o que Paulo está dizendo para eles In é: order for the character of Christ to be formed in you, para que o caráter de Cristo seja formado em you você, have to embrace the same kind of attitude that you saw in Christ Jesus.
Você tem que abraçar o mesmo tipo de atitude que havia em Cristo Jesus. Now, during these evening sessions, Então, durante as sessões da noite, what we've been trying to do is to stand back and look at the cross o que nós estamos tentando fazer é dar um passo para trás e olhar a cruz. and get some understanding of what it was that God was doing. E obter algum entendimento do que Deus estava alcançando ali. Another thing he was doing in my estimation E uma outra coisa que ele estava fazendo, na minha estimativa, was display for us, Yep. once for all, era mostrar para nós, uma vez por todas, the way God works in restoring humanity. a maneira que Deus trabalha em restaurar a humanidade. It requires a cross. É necessário uma cruz. Now, we have already talked about the old man. Nós já falamos a respeito do velho homem. We've talked about the sins of the old man. E nós já falamos a respeito dos pecados que o velho homem cometeu. And we have seen how the flesh, the old man, has been dealt with by the cross. E nós já vimos como a carne, o velho homem, foi tratado pela cruz. But I think there's another issue, brothers and sisters. Mas eu creio que existe uma outra questão, irmãos e irmãs. And the issue has to do with our self-life. E esse assunto tem a ver com a nossa vida do eu. I want to remind us that the thought that's in my heart for us to fellowship about tonight. E o pensamento que está no meu coração para que compartilhemos essa noite Formation of character in our life. é a formação do caráter em nossas vidas. I want to be careful with the language that I use. Eu quero tomar bastante cuidado com a linguagem que eu estou utilizando. But it seems to me Mas parece a mim that on God's list of things that are most important, que na lista daquelas coisas mais importantes para Deus, on the top of the list, lá no princípio da lista, the number one thing that he wants, o item número 1 que ele deseja, the thing he's looking for in you and me, aquilo que ele está buscando em você e em mim, is character. é o caráter. Character. Caráter. Not just any character, Não apenas qualquer caráter, but the character of the Lord Jesus Christ. mas o caráter do Senhor Jesus Cristo. Now, if our old man has been crucified, Se o nosso velho homem foi crucificado, if our sins have been forgiven, se os nossos pecados foram perdoados, if the enemy has been, his head has been crushed, e se a cabeça do inimigo foi esmagada, if we can be kept from the world influencing our lives, se nós podemos evitar que o mundo venha influenciar nossas vidas, we can say with Paul, I have been crucified to the world, and the world has been crucified to me. se nós pudermos dizer como Paulo que eu fui crucificado para o mundo e o mundo foi crucificado para mim, If that can be something of our experience, se isso realmente é parte da nossa experiência, then it seems to me there's still another area that needs to be dealt with. e parece que ainda existe mais uma área que precisa ser tratada. Well, Jesus was there on that cross. E quando o Senhor Jesus estava ali naquela cruz, He was showing us, Ele estava nos mostrando, beginning with an attitude, what needs to be done. começando com uma atitude daquilo que era preciso ser feito. Now, in our first evening together, Então, na nossa primeira noite juntos, I mentioned to us that the cross was a reality to Jesus before Calvary. eu tentei mostrar para nós que a cruz era uma realidade antes mesmo do Calvário. You need to think a little bit about that. Agora você precisa pensar um pouquinho a respeito disso. But before he ever died on that cross, Mas mesmo antes de ele ter morrido naquela cruz, the cross was already a reality in him. a cruz já era uma realidade nele. When do we see the cross first operating in our Lord Jesus? Quando nós vemos a cruz primeiramente operando na vida do Senhor Jesus, Although he was equal with God, mesmo sendo igual a Deus, he did not hold on to his equality. ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Now we need saints of God to think seriously about that. Nós precisamos que santos de Deus pensem seriamente a respeito disto. Don't allow yourself to think that Jesus was born in Bethlehem. Não, He had his beginning in Bethlehem 2,000 years ago. não pense que Jesus teve o seu início ali em Belém, e que ele nasceu em Belém apenas há 2000 anos atrás. If you think he had his beginning then, it's going to affect your worship of him, your obedience to him, your understanding and appreciation of him. Se você acha que foi isso que aconteceu, que o início para Jesus foi ali há 2000 anos atrás, isso realmente vai diminuir, minimizar a sua apreciação por ele. It is true he had his beginning as a man, É verdade que ele teve ali o seu início como homem, but that was not his beginning. mas ali não é o seu princípio. When did he have his beginning? Quando foi o seu princípio? I have lots of questions for you tonight. Ah, eu tenho muitas perguntas para você hoje à noite. When did he have his beginning? Quando foi o início dele? Let me hear. Deixa eu ouvir. Never. Nunca. He's eternal. Ele é eterno. He is eternal God the Son. Ele é eternamente Deus Filho. He is one with the Father. Ele é um com o Pai. He is equal with the Father.
Ele é igual ao Pai. Everything that is true about the Father is true about the Son and about the Holy Spirit. Tudo aquilo que é verdadeiro a respeito do Pai é verdadeiro a respeito do Filho e verdadeiro a respeito do Espírito Santo. This God the Son E ainda assim, esse Deus Filho, laid aside his right and his honor as God ele deixou de lado a sua honra e a sua glória and became a human being. e se tornou um ser humano. He emptied himself. Ele esvaziou-se de si mesmo. That's the cross, brothers and sisters. Isso é a cruz, irmãos e irmãs. He emptied himself. Ele se esvaziou. He had all the rights of God, Ele tinha todos os direitos de Deus, all the privileges of God, todos os privilégios de Deus. and he set them all aside. E ele os colocou tudo de lado, todos de lado. And became a human being, E se tornou um ser humano, a created being. um ser criado. Not only did he just become a human being, Não somente ele se tornou um ser humano, you know how else the cross worked? você sabe de que maneira mais a cruz operou? Even after he became a man, Mesmo após se tornar um homem, humbled himself down, ele se humilhou mais ainda. emptied himself again, Ele se esvaziou novamente, even to the point of death, até o ponto de morte. and not just death, E não apenas morte, the most horrible of death, mas a morte mais horrível, death on the cross. a morte na cruz. Now imagine Agora imagine, God Deus, with all his rights and all his privileges, com todos os seus direitos e todos os seus privilégios, dying on a cross, morrendo numa cruz, totally humiliated. totalmente humilhado. That was only the outcome of the cross that began to operate in him while he was still with his Father. Aquilo foi realmente a demonstração da cruz trabalhando nele em direção ao seu Pai. And Paul says to you and me, brothers and E sisters, Paulo diz a você e a mim, irmãos e irmãs, should I say the Holy Spirit says to us through the Apostle Paul, eu talvez devesse dizer que o Espírito Santo nos fala através do apóstolo Paulo, this same attitude in you. tem essa mesma atitude em você. So, where does the cross begin? Então, onde é que começa a cruz? Where does this matter of character being formed? Where does it originate? Então, essa questão de edificar o caráter, onde é que começou? Right here, brother. Exatamente aqui, irmãos e irmãs. This is where it starts, É aqui que começa, with our attitude. com a nossa atitude. And you know where the real problem comes in? Você sabe onde é que aparece o problema real? Is our attitude about ourselves. É a nossa atitude a respeito de nós mesmos. Now, I really am trusting the Holy Spirit to help me tonight. Eu estou realmente confiando que o Espírito Santo vai me ajudar essa noite. I stand to be corrected by any of you brothers and E sisters. esta noite eu estou aqui diante para ser corrigido por qualquer um de vocês, irmãs. But it seems to me Mas parece a mim that this matter of our self-love que essa questão da vida do eu is the major issue for most of us. é a questão principal para a maioria de nós. Now, maybe my assumption is incorrect, Talvez a minha suposição seja incorreta, but hopefully many of us here tonight have learned the lesson of being mas esperamos que para vocês já tenham aprendido a lição de ser co-crucificado. that is, that we're not living blatant sinful lives day in and day out. Que nós não estamos vivendo abertamente numa vida de pecado dia após dia. But what is it that is hindering Christ from being fully formed? Mas o que é que está impedindo Cristo ser formado completamente em nós? I think it's our self-love. Eu creio que é essa vida do nosso eu. Now, I think we have to be careful, Eu creio que nós devemos ter bastante cuidado aqui. because we don't want to give the idea that there's something wrong in itself with language is a horrible thing. A linguagem é uma coisa terrível. There's nothing wrong with the self that God has created. Não existe nada errado com o eu que Deus criou. In the Bible, as I understand, Na Bíblia, como eu compreendo, our self and our soul are the same thing. o nosso eu e a nossa alma são a mesma coisa. It's our personality. É a nossa personalidade. It's the way I feel. É a maneira que eu sinto. It's the way I think. É a maneira que eu penso. It can be seen in the way I make decisions. Pode ser visto na maneira que eu tomo decisões. It's what the Bible calls our soul. É isso que a Bíblia chama de nossa alma. Our personality. A nossa personalidade. I have one, you have one. Você tem uma e eu tenho outra. But you know who else has one? Mas você sabe quem mais tem uma personalidade? The Lord Jesus. O Senhor Jesus tem uma. And so that's why I don't believe there's anything inherently wrong in the self. É por isso que eu não acho que existe nada inerentemente errado no eu. Jesus had a self-life. Porque Jesus tinha uma vida do eu. But what did he do with his self-life? Mas o que ele fez com essa vida do seu eu? Another question. Outra pergunta. What did he do with himself? O que ele fez consigo mesmo? According to Philippians 2. De acordo com Filipenses 2.
emptied He himself. emptied himself. Ele esvaziou-se. He said no to himself. Ele falou não a si mesmo. He made a choice to give up his rights that were his. Ele fez a escolha de largar a mão de tudo aquilo que era dele. So here we are, we have a self-life. Então aqui nós temos essa vida do eu. By itself, it's not inherently wrong. Em si mesmo não está inerentemente errado. The problem is what kind of life is energizing that self. O problema jaz em que tipo de vida está energizando aquele eu. That is, what is influencing the way you think. Isso é, o que está influenciando a maneira de você pensar? What energizes your feelings? O que energiza o seu sentimento? What affects you in your decision making? O que te afeta na sua tomada de decisões? Is it the self-life É a, or the Christ-life? é a vida desse eu ou é a vida de Cristo? That's the question. Esta é a questão. And every time that I remember, every time you and I choose to allow our soul to be energized by Christ-life, Então, segundo o meu entendimento, todas as vezes, irmãos e irmãs, que nós permitimos que a nossa vida seja, a nossa alma seja influenciada pela vida de Cristo, then the character of the Lord Jesus Christ is formed. então o caráter do Senhor Jesus Cristo é formado em nós. So the Lord Jesus says, if anyone would be my disciple, Então o Senhor Jesus Cristo disse, se qualquer um que deseja ser meu discípulo, notice this open invitation. observe que é um convite aberto. Anyone, Qualquer um, but it's conditional. mas é condicional. If anyone, Se qualquer um, notice it's a choice, observe que existe uma escolha, it's not forced on you. não é imposta sobre você. Any man would be my disciple, Se qualquer um deseja ser meu he discípulo, must do what to himself? ele precisa fazer o que para si mesmo? Deny. Deny. Negar. What does that mean? O que significa isso? To say no to it. Significa falar não para ele. Now you remember the story when Simon Peter denied the Lord. Você se lembra daquela história quando Simão Pedro negou o Senhor? One dear brother suggested he denied the wrong person. Uma pessoa já sugeriu que ele negou a pessoa errada. Whom should he have denied? A quem ele deveria negar? Peter. Pedro? He should have denied Peter and not the Lord. Ele deveria negar Pedro e não o Senhor. Well, you see, that's our choice. Então você vê que essa é a nossa escolha. So it's not always just a matter of sin. Não é apenas a questão de pecado. It's a matter of your self-life. É a questão da sua vida desse eu. Now, this matter of ourselves is a big problem. Essa vida é um problema muito sério. A number of years ago, I got my dictionary out, Então, há vários anos atrás, eu peguei meu dicionário and I looked up the word self. e eu então fui ler a respeito da palavra eu. You'll be shocked if you do the same thing. Você vai estar estupefato se você fizer a mesma coisa. Over 200 references Há cerca de 200 referências em inglês with self. a respeito do eu. You think maybe that's a problem? Você acha que isso é um problema? So this afternoon, I wrote down just a few. E eu anotei algumas aqui só para ter uma ideia. Not all 200, Não as 200, just 20. apenas 20. Selfishness. I need just a short time. Sure. Em inglês, a palavra self é tudo aquilo que tem a ver consigo. Ok? Então, é facilmente construível em inglês qualquer coisa que coloca self. Então, selfishness é exatamente egoísmo. Então, vou tentar traduzir o mais próximo possível, mas em inglês todas elas incluem a palavra eu. Ok? Então, selfishness é egoísmo. Go ahead. Maybe it'll help if I say, there's a distinction in my understanding between the self and the self-life. Existe uma diferença para mim, isso eu acho que vai ajudar os irmãos, entre o eu e a vida do eu. Life that energizes the self. A vida que energiza o eu. So, the word selfish. A palavra egoísmo. Now, with that kind of an attitude, where do you suppose the life comes from? Então, com esse tipo de atitude, de onde você acha que vem a vida, que energiza? Someone is selfish. Se alguém é egoísta, Who do you think is making them selfish? quem você acha que está tornando aquela pessoa egoísta? Their soul life, their selfish life. A vida da sua alma, a sua vida egoísta. You have the word self-confidence, Você tem a palavra de confiança própria, self-righteousness, justiça própria, autoconfiança, self-love. amor próprio. Sound familiar today? É comum ouvir isso hoje. Supposed to learn to love yourself. Você tem que aprender a amar a si mesmo. I don't find the Lord Jesus ever telling us to do that.
Eu nunca descobri que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a fazer That isso. we're to love our neighbors Nós temos- as we love ourselves. Nós temos que amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Do we love ourselves? Nós amamos a nós mesmos, We love ourselves a whole lot. nós nos amamos muito. So there's self-love, Então, o amor próprio, self-respect, o respeito próprio, self-made person, uma pessoa que se auto-fez. self-pride. We can skip that one. Ok. Orgulho próprio, Self-satisfied, satisfação própria, self-opinionated, opinião própria, self-willed, a vontade própria, self-centered. Egocêntrico. Yeah. Egocentric. Tá vendo? Aprendeu, tá vendo? And we're going to finish at this, and if you go to the dictionary, you will conclude with me that most of us are egomaniacs. Se você for, na hora que eu terminar isso aqui, e você observar, você vai descobrir que nós somos egomaníacos. Self-determined, Autodeterminação, self-evaluating. autoavaliação. And when we evaluate ourselves, how do we come out? Quando nós avaliamos a nós mesmos, qual que é o resultado? As long as we don't tell anybody else, Ainda que a gente não fale para ninguém, we usually come out pretty high on the list. a gente chega ali bastante alto naquela lista. Strong in yourself, Forte em si mesmo, self-honoring, auto-honradez, low self-opinion. uma opinião própria baixa. This one we need to be careful with. Nós devemos tomar cuidado com isso. Because some people feel like if you have a low self-image or a low self-opinion, you're really humble. Algumas pessoas acham que você tem uma imagem humilde de si mesmo, baixa de si mesmo. But here's my question for us. Esqueci. Talvez você ache que isso aí seja humildade. Mas aqui é uma pergunta. If you have a low self-opinion, Se você tem a baixa autoestima, who are you thinking about? de quem você está pensando? Who is the object of your thinking? Quem que é o objeto do seu pensamento? It's very subtle. É muito sutil. It's what I call loving ourselves backwards. É que eu chamo de nos amar de trás para frente. We're still loving ourselves. Nós ainda assim estamos amando a nós Even though we mesmos. feel badly about ourselves. Mesmo nós sintamos mal a respeito de nós We're mesmos. still the focus. Nós ainda somos o foco. Poor me. Pobrezinho de mim. Não sou ninguém. I'm not any good. Eu não sou bom. Eu. Ego, 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 ego. Ego. Self-potential. Alto potencial. Self-serving. Autosserviço. Self-protection. Proteção própria. Mercy. Misericórdia. Our time is already gone, brothers and O sisters. nosso tempo já basicamente acabou, irmãos e irmãs. But when we read Galatians 2:20, Quando nós lemos Gálatas 2:20, and I suggested to you that if you had only been a Christian 2 months, you should have memorized that verse. e eu já sugeri, se você conheceu o Senhor, mesmo que seja apenas há 2 meses atrás, você tem de memorizar esse versículo. I guess it was 15, 16 years ago Eu acho que foi cerca de 15 a 16 anos atrás that verse got burned into my heart. que aquele verso queimou no meu coração. And I don't know how long it took me to begin to see something of what I felt like Paul was saying. Eu não sei quanto tempo demorou para poder perceber aquilo que Paulo estava dizendo. Because so many times I would say, well, Paul is saying in Galatians 2:20 the same thing he's saying in Romans 6:6. Eu achava que realmente Paulo estava dizendo em Gálatas 2:20 aquilo que ele estava dizendo lá em Romanos 6:6. Remember Romans 6:6? Você lembra lá de Romanos 6:6? Knowing this, that our old man was crucified with Christ. Sabendo disso que nosso velho homem foi crucificado com Cristo. But in Galatians chapter 2, verse 20, it says, mas- I have been crucified with Christ. Mas em Gálatas 2:20 ele fala que eu fui crucificado com So in Cristo. my thinking, I thought Paul was saying the same thing. E no meu pensamento eu achava que Paulo estava dizendo a mesma coisa. And my conclusion may be wrong, I don't know. A minha conclusão talvez fosse errada, eu não sei. But I don't think that he was saying the same thing. Mas eu não acho que ele estava dizendo a mesma coisa. In Romans 6, it was the old man. Em Romanos 6, ali está o velho homem. In Galatians 2:20, it's the ego, it's the I. Em Gálatas 2:20 está o ego, o eu. And Paul took a stance Então Paulo deu uma parada in reference to his self-life. concernente à vida do seu eu. This is the decision he made about himself. Essa foi a decisão que ele tomou a respeito de si mesmo. He said, I
have been crucified with Christ. Ele disse, eu fui crucificado com Cristo. That is my position. Esta é a minha posição. I choose to put my self-life in a position of being crucified. Eu decidi por colocar a vida do meu eu crucificada com Cristo. And then he goes on to say, Ele prossegue em dizer, I have been crucified with Christ, nevertheless I live. eu fui crucificado com Cristo, mas eu vivo. Now why doesn't he make up his mind? Por que ele não resolve o que ele vai dizer? Não Is he decide. crucified or is he alive? Ele está crucificado ou está vivo? It's both. As duas coisas. And this is the mystery, brother. E aí está o mistério, irmãos e irmãs. That is, we choose to put our self-life Ou seja, nós escolhemos por colocar a vida do nosso in eu that same position our Lord Jesus put himself on that cross. naquela mesma posição que o Senhor Jesus colocou a si mesmo naquela cruz. Beginning with that attitude of emptying ourselves of our rights, of all the things that we think are rightfully ours. Então, começando com aquele princípio de realmente nos esvaziar daquelas coisas que nós achamos que por direito são nossas. Paul says, I put that one to death. E Paulo diz, eu coloco isso à morte. He says, nevertheless, I still live. Mas ainda assim eu ainda vivo. But it's no longer I who am living. Mas não sou mais eu quem vivo. It's Christ who's living in Mas me. é Cristo que vive em mim. And the life that I now live E a vida que eu agora in vivo, the flesh, na carne, I live by faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. eu vivo através da vida do Filho de Deus que se morreu e se deu por mim. Brothers and sisters, this is something that I believe the Holy Spirit would have us to begin to work out in our lives. Eu creio, irmãos e irmãs, que isso é uma coisa que o Espírito Santo quer que nós começamos que seja trabalhado em nossa vida. Most of the problems that you and I face in our lives as Christians A maior parte dos problemas que nós encontramos na nossa vida como cristãos don't come from Satan. não vem de Satanás. They don't come from our old Adamic nature. Não vem da nossa raça adâmica antiga, You velha. know who they come from? Sabe de onde é que vem? That one you look at in the mirror every morning. Exatamente daquele para quem você olha toda manhã no He espelho. is the one who keeps Christ from really being lived out through you. É Ele que impede Cristo de realmente viver através da sua vida. You and I need to take the same position that Paul takes. É por isso que eu e você precisamos tomar a mesma posição que Paulo toma. My choice É a minha escolha to crucify the me, to de- crucify the I. para crucificar o eu. I'm not concerned about myself. Eu não estou mais preocupado comigo mesmo. I give up my right to myself. Eu realmente abro mão dos meus direitos. And how this affects our life together in the body of Christ. E como que isso afeta a nossa vida juntos no How corpo de easily Cristo? we get offended. Quão facilmente nós somos ofendidos. And we start feeling sorry for whom? E nós começamos a sentir pena de quem? For me. De mim, For my I. do meu eu, My ego. meu ego. My ego got bruised. O meu ego foi machucado, magoado. But it's not on the cross, it's living. Ele não está na cruz, ele está vivendo. And so, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, the Lord Jesus has already come to live inside of every true believer. o Senhor Jesus Cristo já veio habitar dentro de cada cristão real. He's always going to stay there, in my opinion. Ele sempre vai estar ali, na minha opinião. He said, I will never leave you nor forsake you. Ele falou que nunca vai te deixar ou te desamparar. But what he wants to do, Mas o que ele quer fazer, he wants to become your life. ele quer se tornar a sua vida. And as you do that, what happens is the character of Christ gets formed in you. Então, à medida que você permite que isso aconteça, o caráter de Cristo começa a ser formado em você. I apologize for keeping you so long. Eu gostaria de pedir perdão por segurá-los aqui por tanto But I tempo. feel like I must share this with you. Mas eu realmente sinto que eu tenho que compartilhar isso com vocês. As I come to see, Da maneira que eu comecei a the observar. way God produces character in our life is this way. A maneira que Deus começa a produzir caráter em nossa vida é da seguinte maneira. I don't like formulas. Eu não gosto de fórmula. They are too technical for me. Sou muito técnico para mim. But I'm going to give you one anyway. Mas eu vou te dar uma fórmula de qualquer maneira. Here's my formula. Aqui está a minha fórmula. Life Vida plus mais discipline disciplina equals igual a character. caráter. I'll give it to you again. Eu vou falar de novo. Life Vida plus discipline mais disciplina equals igual a character. caráter. Let me put it another way. Deixa eu colocar de outra maneira. Life Vida plus the cross mais a cruz produces character. produz o caráter. Produces the character of Christ. Produz o caráter de Cristo. So the Lord Jesus says, how often do you need to take up your cross? O Senhor Jesus Cristo diz quantas vezes você precisa tomar sua cruz. You have to deny yourself first. Você tem que negar a si mesmo em Take primeiro up your lugar, cross, então tomar a sua cruz follow him. e segui-lo. Now where is he?
Aonde está ele? Now, if he were here on the earth, it would be easy for you to say, there he is, I'm going to follow him. E se ele estivesse aqui na terra, seria fácil dizer, ele está ali, eu vou seguir ele ali. But where is he today? Mas onde ele está hoje? I asked you that question last night. Eu fiz a mesma pergunta na noite passada. Onde está ele? Aqui. So you say no to yourself. Então você diz não a si mesmo. The cross represents your willingness to be obedient. A cruz representa o seu desejo de ser obediente. It's your cross. É a sua cruz, não a cruz dele. Não a cruz dele. It's yours. É sua. And as you yield to that cross, E assim que você se assegura, se pega aquela cruz, then it produces character. então ela produz caráter em nós. It says in Hebrews 5 of our Lord Jesus, E é dito em Hebreus capítulo 5 a respeito do Senhor Jesus, ainda que ele fosse o filho, he learned obedience from the things that he suffered. ele aprendeu obediência nas coisas que sofreu. The Holy Spirit of the living God is responsible for your growing up, O, for your maturity. o Espírito Santo, Deus vivo, é responsável pelo seu crescimento, pela sua maturidade. Saints, you don't have to create any crosses for yourself. Santos, vocês não têm que criar cruzes para si mesmos. If you did, you probably would coat it over with velvet. Talvez se você fizesse uma cruz para você, você ia cobrir de Make veludo. it very comfortable. Você ia fazer aquela cruz bem confortável. But the Holy Spirit is going to arrange your process. Mas o Espírito Santo vai preparar a sua cruz. Some of us have married one. Alguns de nós temos a cruz que é o cônjuge. Wasn't very funny, was it? Não. Não. I didn't get across straight, sorry. People, O povo, circumstances, circunstâncias, failure on your part. falha na sua parte. Saints, I have found in my little life E eu descobri na minha pequena the vida, times when the Holy Spirit seems to be able to do the most work. às vezes que parece que o Espírito Santo é capaz de produzir a maior obra. I am laying flat on my face in utter failure. Quando eu realmente caio de cara na minha falha. Isso é a cruz. How about people in the body of Christ? O que a gente pode dizer a respeito das pessoas do corpo de Cristo? What has been your experience? Qual tem sido a sua experiência? My experience? A minha experiência? No one has ever hurt me more deeply than my brothers and sisters in Christ. Ninguém me feriu mais profundamente do que os meus amados irmãos. But let them. Por que o Senhor permite que isso aconteça? Not that they love me. Eles não me amam? Oh, he loves me very much. Sim, Ele me ama muito. And those who he loves, he loves. E aqueles a quem Ele ama, Ele disciplina. He teaches us how to love those people who don't love us. Ele nos ensina a amar aquelas pessoas que não nos He amam. teaches us to love with his love. Ele nos ensina a amar com seu amor. It's not just a thing to do, Não é apenas uma coisa para se fazer. it's something that he's forming in us. É algo que Ele está formando em nós. He's forming in us the very love of God himself. Ele está formando em nós o próprio amor de Deus, Ele mesmo. So where we can spontaneously live out of that. De forma que nós podemos espontaneamente vivermos desse amor. It's not like, Lord, you know that person. You know how hard it is to love. Lord, please help me to love them. Não é da maneira que você fala, ó Senhor, o Senhor conhece aquela pessoa, tem misericórdia, me ajuda a amar aquele That cara. may be the way it starts. Talvez seja assim que comece. But the Lord is not going to let you get by with just being able to show a little love. O Senhor não vai permitir que você saia de fininho simplesmente mostrando um pouquinho de amor. He wants love to be built in. Ele quer que o amor seja construído ali Our dentro. dear brother has been sharing with us wonderfully about the Sermon on the Mount. O nosso irmão tem compartilhado maravilhosamente sobre o Sermão no Monte, as bem-aventuranças. In my understanding, E no meu entendimento, those are not just things to do. aquelas não são apenas coisas para serem feitas. Those are qualities that need to be formed in God's people. Aquelas são qualidades que precisam ser formadas no povo de Deus. The fruit of the Spirit are not just good religious things to do. O fruto do Espírito não são apenas coisas boas para serem You feitas. find all of those qualities in our Lord Jesus. Você encontra todas aquelas qualidades no nosso Senhor Jesus. The Holy Spirit is now wanting to form them in every one of us. E agora o Espírito Santo está querendo formar aquelas coisas em cada um de nós. Let me conclude with this. Deixe-me concluir com o seguinte. The cross A cruz is always a choice, é sempre uma escolha, but never an option. mas nunca uma opção. That is, if you want to be mature in Christ, Ou seja, se você quiser ser maduro em Cristo, the cross is not optional, a cruz não é opcional, but it's always a choice. mas é sempre uma escolha. Remember, Jesus prefaces his statement, Você se lembra que Jesus falou essa afirmativa? if, Se, if, se, the choice is ours. a escolha é nossa.
hope you have understood something of my heart. Eu espero que você possa ter compreendido algo do meu coração nessa I noite. hope you will pray for me Eu espero que você ore por mim, that I will embrace the crosses that God places in my life. para que eu possa abraçar as cruzes que Deus tem colocado na minha vida. And may we all be encouraged to do the same thing. E que todos nós possamos ser encorajados a fazer a mesma coisa. This wonderful work that God is seeking to do, Para que essa obra maravilhosa que Deus tem buscado fazer, to make us like His Son. de nos transformar, a imagem do seu Filho possa ser completada. I want to leave you tonight with a guarantee. Eu gostaria de dar a você hoje à noite uma garantia. You have guarantees here in Brazil? Você tem garantia aqui no You Brasil? buy a product, they give you 100% money back guarantee? Não. No. Aqui no Brasil, se você compra um produto, eles te dão o seu dinheiro de volta se você não ficar satisfeito. I want to give you 100% money back guarantee tonight. Mas eu quero dar uma promessa aqui de 100% do seu dinheiro de volta. If you will cooperate with the Holy Spirit Se você cooperar com o Espírito Santo and allow Him to finish the work in you to start, e você permitir que Ele termine a obra em você, 100% money back guarantee, 100% de garantia que o dinheiro vai ser devolvido, you'll like the finished product. a sua vida vai ser um produto acabado. You'll like what He did. Você vai gostar do que Ele Not only fez. will you like it, Não somente você vai gostar, I like it. eu também vou gostar. Because I have to spend eternity with you. Porque eu vou ter que gastar a eternidade com você. You'll like the fact that He changes me too. Também você vai gostar do fato dele ter que mudar também. Say, well, praise God, He won't be preaching in heaven. Oh, graças a Deus, ele não vai ficar pregando lá no He céu. won't keep us here for 2 hours preaching. Não vai segurar a gente aqui por 2 horas aqui na pregação. Oh, brothers and sisters, it's a glorious hope that we have. Oh, irmãos e irmãs, é uma esperança gloriosa que nós temos. If we suffer, Se nós sofrermos com Ele, we will be glorified. nós seremos glorificados. No suffering, Não haverá sofrimento. Se não houver sofrimento, não haverá glória. means every day, Significa que cada dia, the circumstances arise. à medida que as circunstâncias aparecem, We take the position of having been crucified, nós tomamos a posição de termos sido crucificados. and yet living. E ainda assim vivemos. And it's not us, Não somos nós, but Christ living in Christ. mas Cristo vivendo a sua vida em nós. May it be reality in us. Que isso possa ser realidade em nós. Let's pray. Vamos orar. Maybe some of the brothers and sisters could pray rather than me. Ok. Is that okay? Ok. Talvez, nesse momento, vamos gastar um tempo em oração silenciosa. E depois 2 ou 3 irmãos ou irmãs elevem a Deus uma oração concernente àquilo que foi compartilhado nessa noite.